Hoje o tema da nossa série é transtornos ansiosos. A ansiedade, considerada por especialistas como o mal dos tempos modernos, vem de forma rápida e impiedosa, tomando conta do Brasil e do mundo. Segundo a Previdência Social, os transtornos mentais já são a terceira razão de afastamentos do trabalho no Brasil. Para falar sobre esse importante tema, recebemos em nosso estúdio o neuropsicólogo Ademário Brito. Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo. Bom dia, obrigado. O que são, então, os transtornos ansiosos? Antes de entender o transtorno, a gente tem que entender o que é a ansiedade. A ansiedade é essencial para o ser humano. Ela é um mecanismo adaptativo para a nossa sobrevivência. A ansiedade, ela gera uma preparação do nosso organismo para uma situação de risco iminente ou imediato. Então, quando você está diante de uma cobra, você ter uma resposta do seu organismo, uma resposta rápida, é essencial. Você precisa de se afastar. Se você está numa situação em que você precisa de fugir ou você precisa de lutar, o seu corpo se preparar para isso é essencial. Então, ter ansiedade é não só esperado, como é também um recurso fundamental para a nossa sobrevivência. Faz com que a gente se prepare. Eu ficar preocupado com uma prova que eu vou fazer, faz com que eu não simplesmente chegue até lá sem me preparar. Não, se eu estou preocupado, eu vou me preparar para aquilo, que é um risco do mundo moderno, falhar. Então, à medida que ter ansiedade é normal, quando ela supera uma intensidade esperada ou uma ausência de um objeto que seja esperado, então, por exemplo, ficar ansioso diante de uma prova é normal? Como eu falei, sim. Por outro lado, se essa ansiedade ela se torna tão intensa que, ao invés disso me levar a me preparar, isso me leva a ficar chorando, a não dar conta nem de parar e olhar para os livros, a simplesmente ter o que chamam de branco diante da prova, ela está superando o que era esperado e o que era efetivo para o meu funcionamento. Da mesma forma, se eu tenho isso diante de um objeto frente ao qual isso não era esperado, então, se, por exemplo, toda vez que eu vejo um parque de diversões, eu começo a tremer, a ficar suando, a ficar muito angustiado, é um objeto que está desencadeando aquilo que não é. Por que aquilo ali está me levando a isso tudo? E aí a gente já está falando do campo das fobias, que está dentro dos transtornos ansiosos. Então, quando a intensidade é maior do que a esperada, ou o objeto não levaria a uma situação de um comportamento de luta ou fuga, a gente está falando, aí sim, dos transtornos ansiosos. E aí sim a gente precisa de estar se questionando o quanto que isso está prejudicando a vida da pessoa e o quanto que ela vai precisar ou não de fazer um tratamento, um cuidado maior em cima disso. Agora, quais são os transtornos ansiosos mais comuns? Hoje, a gente vem cada vez mais pensando em diversos diagnósticos e a gente vem esmiuçando até para ofertar o melhor cuidado possível. Se a gama de transtornos ansiosos, por si só, é extremamente frequente, dentre eles, a ansiedade generalizada é dos mais frequentes, as fobias, e aí em particular a gente pode falar da fobia social, aquele medo de falar em público, aquele medo de ser julgado pelo outro, e também os transtornos de pânico, que têm se tornado cada vez mais frequentes. Para ter uma ideia, estima-se que nos Estados Unidos 12% da população tenha transtorno de pânico. Lá é mais intenso, até pelas questões culturais lá, os receios que eles têm de atentados, a intensidade do julgamento. No Brasil e no mundo, essa prevalência, essa frequência da existência do transtorno é significativamente menor. Mas ainda assim, cada vez mais a gente recebe pessoas com sintomas de pânico, de ansiedade generalizada e mesmo das fobias. Agora, o que é então o transtorno de ansiedade generalizada? É o transtorno de ansiedade clássico. A pessoa ela tem uma preocupação excessiva
com situações que seriam corriqueiras ou cotidianas. E quando a gente fala de uma preocupação excessiva, não é aquela pessoa que só que se preocupa com tudo e que fica um pouquinho mais irritada. Não, é aquela pessoa que essa preocupação é tão intensa que chega a imobilizar a pessoa, que chega a afetar a vida dela e as relações. Então, ela briga com todo mundo por causa dessa ansiedade, ela deixa de fazer coisas na vida por causa dessa ansiedade. É muito frequente desenvolver comportamentos evitativos. O que é isso? Se fazer uma determinada coisa, como ir ao banco ou pegar uma fila, me deixa muito ansioso, eu paro de fazer isso. Eu começo a delegar, não, outra pessoa que vai ter que fazer, ou eu evito isso até o último momento, quando não dá mais. Então, a pessoa ela vai cada vez se limitando e sofrendo intensamente por aquele grau de ansiedade que é inadequado por sua intensidade e ou por seu objeto. Fila de banco é chato? É, mas não deveria ser algo que vai estar te deixando com falta de ar, que vai estar te deixando com sensação de o corpo está tremendo, que vai te dar dor de cabeça. Então, quando esses sintomas começam a aparecer, taquicardia, quando esses sintomas começam a aparecer, você está classicamente em uma situação de um transtorno de ansiedade generalizada. Principalmente se isso não se refere só a uma situação específica, mas isso está afetando diversos aspectos da sua vida. Seu trabalho, sua relação com sua família, sua relação com o lazer. Então, precisa-se estar atento a isso. A ansiedade, ela é esperada e é normal, mas quando ela começa a afetar a sua vida de uma forma mais marcante, cuidados precisam ser tomados. Agora, poderia nos diferenciar, então, o transtorno do pânico do transtorno obsessivo-compulsivo? O transtorno de pânico, como eu falei, ele tem se tornado cada vez mais frequente. A pessoa ela tem uma sensação de morte iminente. Ela se sente como se estivesse tendo um infarto. A pessoa começa a pensar que ela vai morrer. Ela não consegue respirar, sente o coração batendo muito rápido, de forma muito intensa, sua muito, frequentemente relata ter tontura. A sensação é, de fato, de que estou morrendo nesse momento. É muito angustiante. E essa situação, hoje, lota os pronto-socorros, a pessoa buscando, achando que está tendo infarto. E quando, na verdade, o que a pessoa está vivenciando é justamente essa situação de pânico. Por outro lado, o transtorno obsessivo-compulsivo, que durante muito tempo foi entendido como um transtorno ansioso, e hoje ele está num capítulo à parte, no Manual Diagnóstico e Estatístico Internacional, o DSM-5, ele também gera uma série de situações relacionadas a medo, a ansiedade, a angústia, só que ele tem um funcionamento completamente diverso. Quando a gente fala e pensa em transtorno obsessivo-compulsivo, a pessoa ela tem uma dupla, a obsessão e a compulsão. A obsessão é um pensamento que vem à cabeça da pessoa, que ela sabe que ele não é real, mas que ela não consegue parar de pensar. Por exemplo, ela fica pensando que a mãe vai morrer. Minha mãe vai morrer, eu sei que minha mãe está em casa, que não está acontecendo nada, mas ela fica com uma sensação muito intensa de que aquilo ali vai acontecer. E aí, o que diminui aquela sensação é a compulsão. Se eu fizer um determinado conjunto de movimentos ou de pensamentos, aquele pensamento é aliviado. Então, se eu arrumar a minha cama 4 vezes, eu paro de ter essa angústia intensa. Se eu fechar e abrir a porta e trancar e destrancar ela muitas vezes, vai fazer com que aquele pensamento diminua de intensidade, com que eu consiga ficar mais tranquilo. Então, muitas vezes a pessoa ela começa a ter toda a vida dela comprometida pelas ações que vão diminuir o pensamento obsessivo. Então, às vezes a pessoa, para tomar banho, ela passa a levar 3 horas tomando banho, porque ela tem que seguir um ritual complexo para que aquele pensamento desapareça. E se em algum momento algo falta daquele ritual, passar sabonete 7 vezes na mão esquerda, 12 vezes na mão direita, se algo falta, ela tem que começar tudo de novo, porque senão o pensamento não desaparece. E cada vez mais a vida da pessoa vai ficando comprometida por esses rituais
e pela intensidade daquele pensamento. É muito angustiante ficar pensando naquilo o tempo inteiro. Tá certo. E é possível se prevenir? É possível cuidar, é possível prevenir. A gente tem que entender que as duas coisas são possíveis. Vamos começar do prevenir. Prevenir os transtornos de ansiedade, existem diversas formas que são relacionadas à qualidade de vida como um todo. Por exemplo, fazer atividade física reduz consideravelmente sintomas ansiosos. Você fazer atividade física, por si só, funciona no nosso corpo, no nosso cérebro, desenvolvendo na gente substâncias que ajudam a reduzir a ansiedade, como se medicamento fossem. Então, a prática regular de atividade física, sem dúvida, é importante. Segundo aspecto, uma alimentação adequada também faz a diferença. A gente tem diversos alimentos que a gente às vezes não percebe, mas eles são extremamente estimulantes e podem aumentar a ansiedade. Por exemplo, tomar café excessivamente aumenta a ansiedade. Tomar muita Coca-Cola, chá preto, energéticos. Então, esses alimentos, eles são ansiogênicos. Existem vários outros. Existem alimentos também que reduzem a ansiedade. Então, às vezes, você fazer um acompanhamento adequado com o nutricionista, ele pode estar te dando orientações que previnam uma exacerbação da ansiedade. Então, atividade física, uma alimentação adequada e, por fim, você se permitir, e isso não é fácil, você se permitir cobrar-se menos diante da vida, a intensidade da vida, e não é à toa que a ansiedade tem sido uma questão cada vez mais frequente enquanto transtorno no mundo, a gente está o tempo inteiro buscando uma ideia de sucesso, uma ideia de ou eu sou vencedor ou eu sou perdedor. A gente se cobra demais hoje. E a intensidade dessas cobranças, a impossibilidade de falhar, ter que ser super-herói o tempo inteiro, é uma situação insustentável. E ser insustentável isso provoca ansiedade. Você ter que manter uma ideia, uma imagem de que a minha vida é muito boa, isso é extremamente angustiante. Se você entra na internet e vai olhar o Facebook do outro, a vida dele é maravilhosa e a sua não é. Porque ali é só colocada a ideia de cada um como perfeito. E aí isso aumenta a sua cobrança. Não, olha, fulano de tal já tem tal carro, fulano de tal está viajando para a Europa, fulano de tal passou num novo concurso. Você não sabe quais são os percalços da vida daquela pessoa, você só vê o lado bom. E quanto mais você vê o lado bom do outro, mais você aumenta a cobrança sobre si. Olha, eu ainda não fiz isso, eu ainda não consegui, eu tenho que fazer. Então, cuidar de reduzir essa cobrança sobre si, fazer atividade física, fazer uma alimentação adequada, são pontos, são pilares essenciais para você garantir uma prevenção ao desenvolvimento de um transtorno ansioso. Por outro lado, a questão do tratamento propriamente dito, aí você deve buscar os profissionais adequados. Fazer uma terapia faz toda a diferença. Um acompanhamento com o psicólogo, as pessoas ainda têm muito preconceito. Ah, não, eu não sou doido, então eu não preciso. Hoje a gente sabe que todos nós somos sujeitos ao adoecimento psíquico. 1 em cada 4 pessoas teve ou vai ter algum tipo de transtorno mental. A ansiedade é um deles e ela pode ser cuidada. Fazer o acompanhamento psicoterápico pode fazer a diferença para você se reorganizar e seguir com sua vida. Às vezes, vai precisar de fazer o acompanhamento também psiquiátrico. Então, assim, algumas medicações podem ser importantes, principalmente num primeiro momento, para que a pessoa possa se organizar, para daí, junto com a psicoterapia, a pessoa possa seguir em frente, depois de ter saído daquele momento mais agudo do sofrimento. E aquelas mesmas coisas que servem para a prevenção, servem também para o tratamento. Atividade física ajuda muito, alimentação adequada e você se permitir diminuir a sobrecarga e diminuir as pressões.
Então, só tenho a agradecer ao neuropsicólogo Ademário Brito. Muito obrigado pela participação no Saúde e Qualidade de Vida. Eu que agradeço.